Eu peguei pela palavra, ele disse, meu filho for convidado, eu levo. Vamos. Glória a Deus, estamos aqui, viu, irmã? Fica sabendo, viu? Pega o telefone dele, viu? Meu pai traz. Glória a Jesus. Aleluia. Mas aonde fizemos a leitura aqui em Daniel, e eu estava com o versículo em mente, desde casa, aí eu vou citar 2 vezes aqui, mas está dentro da palavra. Glória a Deus, está dentro da leitura. Glória a Jesus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Foi o que aconteceu na vida de Daniel. Glória a Jesus. Prepararam, né? Pegaram a ferramenta, se juntaram, fizeram as reuniões. Que falha tinha Daniel? Nenhuma. Glória a Deus. Sabe o que foi que ocasionou isso, irmãos? Inveja. Glória a Deus. Aleluia. Então fizemos a leitura aqui no capítulo 6, a partir do 10, que fala que Daniel, ele ficou sabendo de algo que tinham feito pelas costas dele, né? Houve a reunião, fizeram o rei assinar o edito, né, contra ele, porque estavam procurando ocasião para acusá-lo e não acharam. A única coisa que tinha contra Daniel é que ele orava, né? Algo que eles viram que Daniel fazia, então eles procuraram de uma forma para que ele fosse pego ali naquela situação que não era errado. Ele estava orando ao seu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E o rei Dário, ele amava Daniel. Ele amava de uma forma muito bonita. Mas que nem nós falamos, né, em domingo, quando o rei, ele assina um decreto, ele assina um edito que sela ali com seu anel, ele não pode voltar atrás. Mas Deus sempre dará estratégia para dar livramento ao seu povo. Glória a Jesus. Os historiadores dizem que Daniel, ele tinha 80 anos nessa situação aí, ele já é um velho de 80 anos. Glória a Jesus. Mas veja o que ocasionou. Ele era um idoso profeta, com seus 80 anos de vida. Foi considerado pelo imperador Dário I da Pérsia como o melhor dos 3 administradores que lideravam os 120 governadores de suas províncias. Dário resolveu fazer do velhinho hebreu o maior de todos os seus líderes. Apesar de sua idade avançada, o que despertou o espírito de inveja e de deslealdade nos demais dirigentes do reino. Sentindo-se menosprezados, os invejosos ministros logo arquitetaram um plano para arrancar de Daniel o poder e a autoridade de seus admiráveis atributos morais que eles haviam conquistado. Já imaginaram? Mas ele conquistou tudo isso, não foi pensando em ninguém não foi vendendo ninguém não. Ele conseguiu trabalhando, obedecendo, pois bem sabemos a história de Daniel. Ele foi trazido ali da sua terra para a Babilônia, ainda jovem. Aleluia! E nos diz, né, Daniel 1:8, que todos os jovens que estavam ali, eles tinham um manjar para comer. Mas Daniel e seus companheiros, que serviam ao Deus vivo, e chegou ali por permissão de Deus, porque Deus permitiu que Daniel chegasse ali. Glória a Jesus. E quando foi no momento ali, ele aceitou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Mas Deus sempre tem alguém que Deus levanta para nos ajudar a chegar onde Deus quer. Glória a Jesus. Era ordem, ele tinha que comer daquele manjar, porque os jovens eram tratados desta forma. Mas ele, com a sua sabedoria, com a sua humildade, chegou ali perto daquele homem que era responsável de cuidar daquele jovem e disse: eu creio, como falar da minha forma, né? Aquela mansidão ali. Não deixa eu comer, isso aqui vai me fazer mal. Cadê outra comida? Me dê só legumes. Glória a Deus. E Deus, agindo na mente daquele homem, atendeu ao pedido de Daniel. E ele e os seus moços que estavam ali com ele, os seus companheiros, né? Eles comeram aqueles legumes e a Bíblia diz que eles ficaram mais robustos, né? Mais fortes do que os jovens que comiam do maná que era oferecido. Então, desde o começo já se via Daniel sendo fiel a Deus e em nenhuma circunstância ele foi infiel e também não deixou de obedecer os seus líderes.
porque ele tinha alguém que comandava ele ali, mas nunca negou a sua fé. Aleluia. Glória a Jesus. Aí quando a gente chega aqui no capítulo 6, queriam procurar alguma situação para condenar Daniel, para deixar Daniel triste. Ele ficou triste, irmão, com certeza. Mas quando ele ouviu que tinham armado, qual era a situação que ele ia viver, ele não deixou de orar. Ele não deixou de fazer o que ele continuamente fazia. A Bíblia nos diz que ele orava 3 vezes ao dia. E no quarto de Daniel tinha janelas viradas para as ruas de Jerusalém. Os inimigos iam ver que ele estava orando. Mas mais uma vez o nome de Deus seria glorificado na vida de Daniel. Aleluia. Glória a Jesus. E deixando para hoje, para nós, este exemplo de confiança, né? de perseverança, porque ele não desistiu de orar em nenhum momento. E ele sabia que ali poderia ocasionar a sua morte, porque com certeza ele tinha lido ali o que estava escrito. Ele não poderia consultar outro Deus que não fosse o Deus daquele país, e nem ele tinha também que consultar o seu rei. Mas ele entrou no seu quarto, ele não murmurou, ele não foi bater de frente com os inimigos, né? Porque fizeram isso? Porque ele sabia que tinha um propósito para aquela situação difícil que ele ia enfrentar. Não adianta, glória a Deus, marcar reuniões, glória a Deus, ficar na roda dos escarnecedores, planejando, arquitetando contra o seu irmão, porque existe um Deus no céu que está vendo todas as coisas. Ele vê quando alguém se reúne e muitas vezes tenta conduzir aquele que está acima de você como líder, e muitas vezes na inocência ele cai naquela conversa, porque foi o que aconteceu com Daniel. Aleluia, Jesus. Dário caiu na conversa daqueles homens, sem nem saber que ia atingir o seu amigo Daniel. E a Bíblia nos diz que Daniel foi pego orando. Aleluia. E agora a preocupação de Dário, o que ele ia fazer que ele assinou lá? Aquela situação tinha que acontecer. E ele tentou, né, livrar Daniel daquela situação, mas não conseguiu. Ele perdeu o sono, ele ficou ali à noite até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, depois que lançaram Daniel na cova dos leões, onde nós sabemos que essa história é contada, né? Que Daniel entrou na cova e os leões não fizeram nada. Ele deitou ali, ele dormiu junto com os leões famintos, porque o animal faminto, ele vai atacar, ele vai querer se alimentar, mas Deus fechou a boca dos leões, assim como hoje Deus está fechando a boca daqueles que estão se opondo e se levantaram contra você como inimigo. Meu Deus, é forte, em nome de Jesus. Não foi nós que declaramos inimigos. As pessoas se declaram, né, como nossos inimigos e procuram nos derrubar. Assim como Mardoqueu passou ali, que forjaram ali a forca, né, daquela situação. E outros homens da Bíblia e mulheres passaram por essa situação, de que pessoas se levantaram para destruir, para desanimar, para fazer a gente duvidar daquilo que Deus tem nas nossas vidas. Não duvide, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Você sabe de onde Deus te tirou. Hoje você está aqui para adorar. É difícil, né? Aleluia! E essas pessoas que foram usadas não foram de longe, não, foi quem estava perto, Meu Deus. do seu lado. Porque esses homens estavam do lado de Daniel ali fazendo aquele trabalho, né? Mas por inveja, por não entender o que Deus tinha na vida de Daniel. Porque Daniel foi escolhido como um dos teus maiores e melhores administradores da sua época. E as pessoas às vezes não entendem quando Deus entrega algo a você. É verdade. E por que só ele? Por que só ela? Porque ela tem tanta responsabilidade. Por que ele tem tanto? Porque é isso que aconteceu na vida dele. Ele tinha muita responsabilidade. Ele foi escolhido como tutelar de confiança. Mas aqueles homens não ficaram sossegados
com aquela situação. Mas tem uma coisa, viu, irmãos? Ninguém se levanta contra aquele que Deus escolhe para ficar de pé depois. Eles mesmos caem nas armadilhas deles. Glória a Deus. E Daniel, mas Deus não poderia ter salvado Daniel de entrar naquela cova? Poderia. Mas Deus quis salvar Daniel dentro da cova e mostrar que ele também ordena os animais. Os animais também obedecem a Deus porque é criatura das mãos de Deus. E os animais só fazem aquilo que Deus ordenar. Imagina o leão faminto. Glória a Jesus. Aleluia! E Daniel foi jogado naquela cova, passou a noite ali. E quando amanheceu o dia que Dário correu, Daniel, será que tu estás vivo ainda nas palavras nossas, né? Será que tu ainda estás vivo? E ele disse, ó rei, vivo, vive para sempre. E Dário se alegrou. Meu Deus! Porque ao chegar ali constatou mais uma vez que Deus era na vida de Daniel. Glória a Jesus. Aleluia. E Daniel disse para Dário, meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. E muitas vezes ele quer te acusar de que você fez algo contra a sua liderança, contra aquele que confiou ali aquela hora nas suas mãos. Aleluia. Mas em nenhum momento vamos condenar Dário por ter mandado o amigo Daniel para a cova, porque ele como ele tinha que fazer. Meu Deus, Mas o coração dele ficou triste, angustiado, e disse que ele foi jejuar e com certeza foi orar pela vida de Daniel, porque ele conhecia o Deus de Daniel. Daniel é exemplo para o seu rei. E ele não dormiu angustiado porque Daniel estava lá na cova. Mas aí mais uma vez ele teve a certeza de que o Deus de Daniel era o único e o verdadeiro Deus, e que assim como ele fez na vida de Daniel, ele faz nas nossas vidas hoje. Alguém se levantou? Alguém está arquitetando, está preparando? Foi falado já aqui hoje, não foi? Mas não se preocupe, porque Deus está vendo tudo. Deus vê quando alguém se senta e diz assim, vamos fazer desta forma, vamos acusar desta forma, e nós vamos vencer esta batalha. Mas existe o Deus do céu, estou esquecendo disso, que vê tudo que foi arquitetado, planejado para destruir a tua vida e para que você desista de servir esse Deus grande. Pessoas que se levantam para nos matar espiritualmente falando, mas você não vai morrer, porque você serve um Deus que é da vida e vida com abundância. Glória a Jesus. Pode até entristecer, pode até parar um pouco como fez Elias, mas Deus vai alimentar, vai matar tua sede e vai dizer, olha, come e bebe, porque longa te é a caminhada para sempre. Vai em frente, porque a promessa foi eu que fiz e ninguém vai impedir de que eu faça na tua vida aquilo que eu já arquitetei, que eu já planejei, ainda antes que eu viesse a existir. Aleluia! Alguém vai se queimar, alguém vai se embaraçar porque está tocando naquele que não conhece. Você não conhece a história de ninguém. Você não conhece a missão que alguém vem para esta terra. Então para de colocar a mão, para de arquitetar, porque nós vemos a palavra de Deus nos diz. Aleluia, Jesus. Essas pessoas aqui Meu Deus, irmão. que arquitetaram para a vida de Daniel fizeram tudo aquilo. Quando Daniel saiu daquela cova, eles foram lançados lá dentro. Meu Deus, E não chegaram nem no meio da cova, logo na porta os leões atacaram. Porque eles não serviam o Deus de Daniel. Eles não serviam o mesmo Deus. Não havia livramento para aqueles que planejam o mal. Daniel era inocente daquelas acusações. E Deus enviou o anjo para livrar Daniel da boca dos leões. E ele mesmo diz, né? Porque Aleluia. aleluia. foi achada em mim inocência
justiça diante dele Eita, e também contra ti, ó rei, não tenha cometido delito algum. Vai chegar a tua oportunidade de dizer para alguém: eu estou inocente nessa história. E Deus, mais uma vez, como advogado fiel, ele me justificou. É verdade. Não precisa você revidar fazendo o mesmo mal. Meu Deus, é Não precisa você dar resposta. Só precisa você clamar os seus. E ele responderá por glória a Jesus. Deus dará resposta para os teus acusadores e mostrará que ele é Deus e que você é inocente das acusações. Alguém quer te envergonhar, mas ficará envergonhado. em nome de Jesus. Porque quando planeja-se mal contra aqueles que Deus protege, o mal vai voltar multiplicado. Aleluia. E quem sabe, É verdade. para os inimigos de Daniel não houve oportunidade. Meu Deus. Porque eles que arquitetaram a morte, então eles morreram, mesmo na armadilha. Né? Para Amon também não houve oportunidade. Ele preparou a forca para Mardoqueu e foi enforcado e toda a sua família. Sabe qual é, irmã? A situação é tão difícil. Cuidado. É desse jeito. Porque você não vai ser cobrado sozinho. É verdade. A mãe ele foi enforcado com toda a família. É desse jeito. Porque apoiava ele naquelas situações. Quem está também apoiando alguém fazer o teu mal, vai cair também. É desse jeito. Não brinque Aleluia. não, porque Deus, ele é Deus, ele não brinca de ser Deus. É verdade. Ele não tem o culpado por inocente. Aleluia. Sai nesta noite daqui com a certeza de que Deus é teu protetor. E que ele já viu tudo. Não precisa você fazer nada. Glória a Deus. Talvez você não saiba nem quem é, né? Mas quando Deus se levantar para agir e te justificar e retribuir o mal que fizeram contra a tua vida, Deus vai te mostrar um por um quem foi que estava naquela rota. Quem sentou na sombra e foi Deus. É Quem glória. sentou na reunião e arquitetou tudo para te derrubar. Meu Deus, é forte. As acusações são fortes. Jesus. Perseguição terrível. Que muitas vezes perguntamos assim: Deus, o que foi que eu fiz? Meu O que é que eu estou fazendo de errado? Mas alguém não se conforma só em ver que Deus é contigo. Aleluia. Por mais que a gente fuja de fazer, mas Deus disse: vem, Deus abre caminhos É que a verdade. gente nem imagina. Fechou uma porta aqui, Deus abre outra no outro lugar. E quando Deus abre, ninguém fecha, só Ele É mesmo. verdade. Glória a Jesus. Alguém diz assim: ó, vem cá, vou colocar todo mundo contra. Vai ficar só, não fica não. Porque Deus levanta pessoas para te dar a mão, para te ajudar, para chorar com você, para te defender e dizer: não, a história não é essa. É verdade. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus, é forte. Deus te conhece melhor do que você mesmo. É desse jeito. Então não faça parte de reuniões, né, de rodinhas que pessoas levantam, manipulam para ser contra a vida de alguém. Porque na vida de cada um de nós Deus tem uma história. Aleluia. E cada um foi chamada para uma missão específica. Então não precisa eu me levantar contra este jovem. Né? Não precisa me levantar contra a minha liderança, contra as irmãs que Deus está usando para fazer a obra. Se Aleluia. não chegou a sua vez ainda, dê a mão. Porque lá na frente vai chegar a sua vez e alguém vai lhe dar a mão. E quando ajudamos, irmãos, estamos adquirindo experiência para quando Deus confiar a nós uma missão, a gente tem que nos É ajudar. verdade. É desse jeito. Não precisa. Aleluia. Porque quem nos apresenta é Deus. Mas eu quero fazer o que a irmã Cláudia faz. Não é para a Natália, não, é para eu. Se fosse para você estar, é você. Às vezes é da irmã Cláudia. Então deixa ela trabalhar, deixa ela fazer. Para estar arquitetando mal, vai ser, viu, irmã Cláudia? Né? Mas tem pessoas que querem aquilo que você tem. Que quer ser você de todo jeito.
O que aconteceu na vida de Daniel foi um exemplo maravilhoso para nós. O exemplo de que ele sabia tudo aquilo, aquele projeto ali contra a sua vida. Mas ele entrou no seu quarto e continuou fazendo o que ele vinha fazendo, orando, conversando com Deus, e Deus chegou em defesa. Glória a Jesus. Que possamos guardar os nossos corações dessas maldades contra o nosso próximo, porque a palavra nos diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E alguém consciente da palavra que eu vou falar, alguém diz assim, mas é muito besta, porque não revida, não responde. Sabe por que a gente não revida e não responde? Porque sabemos que temos um advogado no céu. Que nos justifica, que nos defende, que nos protege. Porque quando me levou para revidar, eu estou perdendo a minha razão, né? O equilíbrio. E que possamos ter equilíbrio para enfrentar. Mas é melhor perder a razão e ter paz. Não é deixar Deus trabalhar. Tenha paz. Dentro dessa situação. Tenha paz. Dentro dessa tempestade. Tenha paz. E confie. No nome de Jesus. Deixa quem quiser questionar, porque você fica calado. Aleluia. Mas se fosse comigo. Porque quando Davi estava sendo perseguido contra Saul, tinha aquele companheiro que se mostrava amigo, né? Olha aí, Davi, olha, com a chance de matá-lo, mata ele. Mas ele não foi chamado para matar Saul, ele foi chamado para substituir. Mesmo Deus rejeitando Saul, Davi não se atreveu, mesmo dando Deus assim, ó, Davi, tá aqui, ó. Era Deus provando a fidelidade dele a Deus. Glória a Jesus. Mas ele está me perseguindo, ele está querendo tirar minha vida. Olha, Davi, vai a oportunidade. Davi foi lá, pegou a espada, cortou um pedacinho lá da túnica dele, na roupa dele, e de lá ele gritou, olha, se eu quisesse se matar, ó. Mas primeiro ele repreendeu o companheiro, não, ai de mim, tocar no ungido de Deus. E ele sabia que Saul já tinha sido rejeitado e que o trono de Israel era dele. Mas Davi esperou o tempo de Deus, porque ele tinha que adquirir experiência. É verdade. Não é? Ele sabia, já tinha sido ungido rei. Aí essa ataque de Daniel para Davi é porque a gente está falando de conspiração, de perseguição. E todos esses anos passaram por isso. É verdade. Davi foi ungido rei 3 vezes. Como é que é isso? Foi assim, pastor João? Ele foi ungido pelo profeta, sacerdote. Depois os anciãos ungiram ele rei lá em Judá. E depois ele foi para o trono de Israel, ungido de novo, como Deus tinha projetado. Mas aí ele agora estava com experiência. É verdade. Né? Ele agora estava sabendo conduzir um povo. É verdade. Ele agora estava pronto para assumir aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Aleluia. Deus pode colocar alguém nas tuas mãos, alguém que te fere, alguém que te machuca, alguém que te calunia, alguém que está projetando o teu mal para que tu cuide. E aí? É verdade. Como está o teu coração? Tu vai ter condição de cuidar de alguém que está projetando o teu mal? Porque é o Deus que nós servimos, ele faz isso. É verdade. Mas, meu Deus, como é que eu vou cuidar de alguém, Senhor, que me caluniou, que me defamou, que projetou o meu mal, que manipulou? Senhor, como é que eu vou fazer isso? O amor que Deus colocou no teu coração vai fazer você passar por cima de tudo isso. Aleluia. Glória a Jesus. Então que possamos, irmãos, agradecer a Deus por tudo que passamos, sem murmurar, sem reclamar, sem se preocupar com o grupo que se levantou para te destruir, porque não vai. Tenha certeza, você não peça não, porque a vingança pertence a Deus. É verdade. Diga assim, eu pego nas tuas mãos, me ensine a amar, me ensine a liberar perdão. Aleluia. Não queira agir, não queira revidar não, porque aí você vai estar fora da vontade de Deus. Verdade. Deus permitiu que você estivesse nesta situação para te mostrar quem está perto de você. É verdade. Porque você pode contar. Deus permite, viu, irmã? Porque às vezes a gente acha que alguém
Está perto e está junto. Não, ele está só perto, mas não está junto. E às vezes alguém está longe, mas está junto. Como é que matemática é essa? Essa é a matemática do céu. Aleluia. Estamos distantes, mas estamos juntos, tá ali. É verdade. E tem gente que está perto do seu lado, mas está bem distante de você, não está junto. Meu Deus, é forte. Se você não está entendendo essa matemática, peça para Deus lhe explicar, porque Ele vai te esclarecer e vai te mostrar que está junto. Junto, lado a lado, ali, ombro a ombro, chorando, sem estar perto. Meu Deus, é forte. Dá para você entender embaraçamento, não embaraçar isso? Às vezes está bem pertinho, pertinho mesmo ali, ó. Às vezes até chora com a gente, meu Deus, me ajuda. Às vezes até chora, e aquela coisa toda, mas não está junto. Deus vai te mostrar. Quem é que está junto? Para o que der e vier, como diz o ditado, para o que der e vier, quem está junto. Às vezes alguém está tão distante, irmão. Mas quando você dá um grito, a pessoa está ali junto. Glória a Jesus. E às vezes está perto, você grita, a pessoa parece que nem ouviu. Deixa você sozinho. Deus vai te mostrar quem está junto. Amém? Porque Deus nos abençoe, ela já chegou. Glória a Jesus. E o que Deus falou para nós nesta noite: que nada que se levanta contra nós vai ficar de pé. Toda ferramenta preparada contra nossas vidas, ela vai cair por terra. Ela não prospera, porque servimos a um Deus que dá resposta por mim e por você. Eu vim buscar resposta. O pastor João disse uma coisa que é verdade. Quantas das vezes a gente está falando, porque eu costumo dizer, não só eu, como todas as pessoas que falam a palavra de Deus, que primeiro vem assim, ó. A gente recebe assim, ó. Eu não sabia nem o que eu ia falar. Jesus, não tem nada. Jesus, tu sabe que é a tua palavra. Mas no decorrer do culto, o Senhor vai nos falando. Eu só estava com esse versículo na mente. A leitura foi em Daniel, mas o versículo eternamente foi Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, assim como não prosperou na vida de José, não prosperou na vida de Davi, não prosperou na vida dos 3 jovens que foram lançados na fornalha, não